Olá, seja bem-vindo ao primeiro programa dos oitavos de final deste nosso Liga 4-3-3. Começamos aqui a fase que vai colocar frente a frente os melhores 16 participantes desta nossa Liga Milionária. Nos próximos dias vamos conhecer os 16 vencedores da primeira fase. O grupo de candidatos está, portanto, agora reduzido a metade dos participantes iniciais. Hoje vamos ter connosco dois dos que mostraram saber mais de futebol. Veremos quem está melhor preparado para as 10 perguntas que lhes vou fazer neste programa. Recordo que quem vencer no fim este Liga 4-3-3 vai a Madrid assistir à final da Champions. É um prémio de sonho, mas para o alcançar os participantes terão ainda pela frente mais eliminatórias, das quais terão de sair vencedores. Começa aqui o primeiro jogo dos oitavos de final. De um lado temos o Luís Sousa, 67 anos, vem de Lisboa, fez 90 pontos nos 16avos e está reformado, gosta de ler o jornal A Bola todos os dias para ficar atualizado das notícias do seu Sporting. Do outro lado temos outro Luís, o Luís Jesus, 30 anos, vem do Cercal do Alentejo e também chegou aos oitavos com 90 pontos. É empresário e é fã de Eusébio e do Benfica. Começamos com um derby neste primeiro programa dos oitavos de final. Olá a ambos, obrigada por estarem de volta. Então, prepararam-se bem para este jogo dos oitavos ou não? Luís? Luís mais velho, comece por si. Tem umas coisas, mas isto não preparar é difícil, porque são perguntas muito complexas e não se consegue, por mais que se leia um livro ou outro, fica sempre, porque é tão diversificado. Dá para perguntar tanta coisa, não é? Não era impossível. Pode-se passar umas folhas, rever uma coisa, mas não dá mais para do que isso. Não dá mais, pronto. É estar tranquilo, atento às imagens, como já sabe. Tentar puxar aquilo que está na mente. Exatamente. Luís, mais nervoso ou menos nervoso? Menos um bocadinho. Menos. Preparou-se muito para este jogo dos oitavos ou não? A mesma não? preparação. Da outra vez resultou, pode ser que agora também Exatamente. Resulte. Deu sorte da primeira vez que cá estiveram e por isso vamos ver quem é que tem mais sorte hoje. Boa sorte aos dois. Obrigado. Então, vamos a isso, vamos dar o apito inicial para as primeiras 4 perguntas. Cada uma, já sabem, vale 5 pontos. Vamos conhecer a primeira história deste programa dos oitavos de final. De Cairu foi para Valença, pequena cidade do litoral baiano. Trabalhava como repositor num supermercado quando na sua loja se criou a equipa de futebol. Foi para lá. Os golos que desatou a marcar deram-lhe promoção num ápice. Encantado com ele num torneio, o presidente do Poções deu-lhe o primeiro contrato profissional. Tinha 21 anos. De lá saltou para o Curitiba e logo depois para o Flamengo. O Sporting foi buscá-lo ao Corinthians e ultrapassou Yazalde como o melhor marcador estrangeiro do clube. Mas mais, o que não foi no Sporting foi no Futebol Clube do Porto. Campeão, sendo dele o toque para o Kelvin, que ajoelhou Jesus ao minuto 90+2 no Dragão. Vamos à pergunta. Que jogador passou a bola a Kevin no golo que ajoelhou Jesus no Dragão e fez do Porto campeão? Hipótese A, Jorginho. Hipótese B, Paulinho Cascavel. Hipótese C, Liedson. Ou hipótese D, Paulo Silas. 15 segundos para responderem a partir de agora. E responderam os dois rápido. 2 segundinhos bastou. Luís, sabia? Não. Sabia, Liedson. Sabia que era o Liedson. A impressão foi na coisa que ele fez no Porto, não fez mais nada. Então, Luís. Infelizmente tive que ver esse jogo. Pronto, teve que ver? Pois. Então, a imagem ficou para a história Pois, aquela. ficou para a história. Coitado do Jesus. Sofreu muito? Ajoelhou-se? Eu sofri um bocadinho. Já não estava à espera daquilo. Que isso foi mesmo chamado balde de água fria. Foi mesmo, não é? Até porque começámos o jogo a ganhar, logo cedo, e depois aquilo. E depois, olha, virou tudo ali. E foi assim um campeonato perdido. Portanto, campeonato perdido, recordações para sempre e de um jogador que deixou marcas, não é? Sim. Também do outro lado. Portanto, vamos lá ver, a resposta certa é Liedson, exatamente. Era ele de quem estávamos aqui a falar, 5 pontos para cada um. Sabiam os dois, lembravam-se os dois. Como diz o Luís, foi a única coisa, não é, Luís? Você prefere pensar, foi a única coisa boa que ele fez do Porto, foi aquele. Isso mesmo. Perdoou-lhe a ida para lá. Porque ele também já estava lá mais no Sporting, também não fazia muita falta. Pronto. É o sportinguismo do Luís a falar. Vamos então para as próximas imagens. A
As meias finais da Taça UEFA de 2004-2005 foram contra o AZ Alkmaar de Coadriense. Para os sportinguistas, a segunda mão fez-se de alvoroço no hotel, pela madrugada. 2 vezes se ouviram bombas a rebentar, assustando os jogadores. Dias da Cunha apresentou queixa à UEFA. A UEFA não lhe ligou. Havia festa perto, daí as bombas. Golo de Miguel Garcia ao minuto 120, pôs o Sporting na final. Foi em Alvalade, perdeu-a por 3-1 com o CSKA. E o treinador do Sporting ficou sem a medalha dos vencidos. Explicou porquê. Havia só 25 medalhas, eram 25 jogadores, eles é que a mereciam. Vamos à pergunta. Que treinador do Sporting perdeu a Taça UEFA para o CSKA em Alvalade e ficou sem medalha? Hipótese A, Carlos Queiroz. Hipótese B, Augusto Inácio. Hipótese C, Fernando Santos. Ou hipótese D, José Peseiro. 15 segundos a contar. Rapidíssimos os dois. Então. Não é difícil. Fiz uma asneira, tirou o Pulga e pôs o Inacaridi. É o que deu. Pronto. Luís. Também me lembro de ver este jogo. Lembra-se? Pronto, isto, uma má memória para o Benfica primeiro, agora uma má memória para o Sporting. E vocês, boas ou más, memória têm, não é? Então vamos lá ver, a resposta qual é que é? Exatamente, José Peseiro. Foi ele o treinador do Sporting que perdeu a Taça UEFA e ficou sem a medalha. Sabia deste episódio da medalha ou não, Luís? Não sabia. Mas foi muito falado naquela altura. Não recordo. Não memorizou nada disto? Não, isto não me interessa muito. A derrota foi tão pesada que já não quis saber de mais nada. É isso mesmo. 10 pontos para cada um. Portanto, eles hoje estão certeiros. Vamos lá então ver como é que saem com as próximas imagens. Nasceu com baliza nos genes. Um dos bisavós fora guarda-redes do Val dos Sinos e linhagem foi-se-lhe arrastando no tempo. Minha mãe foi goleira de handball. Meu pai foi goleiro pela firma para a qual trabalhava. Meu Muriel é goleiro do Belenenses. O pai trabalhava em moldes de sapatos e foi com chuteiras que lhe fez que se lançou no futebol. Do Internacional de Porto Alegre saltou para a Roma. À Roma foi buscá-lo o Liverpool por 72 milhões e meio de euros. Mas não foi por muito tempo que teve o recorde de guarda-redes mais caro de sempre. Meses depois, o Chelsea contratou Kepa Arrizabalaga ao Atlético Bilbao por 80 milhões. E a pergunta é: quem é o irmão de Muriel, guarda-redes do Belenenses, que foi para o Liverpool por 72,5 milhões de euros? Hipótese A, Ederson. Hipótese B, Cássio. Hipótese C, o Everton. Ou hipótese D, Alisson. 15 segundos para poderem responder a esta pergunta. Rapidíssimos os dois. Hipótese D, Alisson, foi a vossa resposta. Luís, sabe de guarda-redes ou não? Sim, um bocadinho. Ah, sim, porque o Luís também foi guarda-redes. Conte-me lá aqui um bocadinho. Jogou a guarda-redes no futebol ou no futsal? No futsal. Então, no futebol, jogou onde? No futebol, recordo-me lá? Médio, era mais médio. Médio. Quando estava no Vasta Gama? No Vasta Gama. Sinos. E depois a guarda-redes, era alguma coisa de jeito ou não? A equipa é que era fraca. Maravilhoso. Maravilhoso. Siga-me guarda-redes craque, mas a equipa era fraca. É. Sabe que quem vai estar lá em casa a ver isto Mas eles vai correr tão mal a vidinha. Eles têm noção disso. Eles têm noção? Eles sabem que eram muito fracos e que me dificultavam muito a vida. Pronto. E então você deixou de jogar? Fartei-me de sofrer humilhações e... Eu gostava de estar lá no cercal a ver que isto não vai correr nada bem para ele. Só ver se há alguma notícia tipo ex-guarda-redes agredido. Depois do insulto já sabemos que foi ele. Mas, ou seja, pronto, você acha que ainda era alguma coisita de jeito a guarda-redes, não é? Para a divisão em que estava não era mazinho todo. Jogou também ou não, Luís? Quando era mais novo? Não, jogava pelo liceu, jogava também na faculdade. Joguei e jogava também no futebol salão, também em torneios aqui no verão. Joguei também. E era goleador, defesa, guarda-redes? Conte-me lá. Era mais da frente. Jogava mais na frente, tinha mais golos. E quando era miúdo, me chamavam Torres, porque eu metia muito golos de cabeça, era alto. Pois, e naquela altura havia o Torres, e me chamavam Torres. E ainda há muita gente que pensa que eu sou Torres. Por esse motivo. Porque ficou o Torres, do liceu, foi Torres, do liceu, malta do liceu, ainda me chamou Torres. Não, Luís Souza, não é Torres. Só para esclarecer a alguém que ainda possa achar Souza. Não, mas ele era Torres. Não, isso Torres era só nos jogos com os amigos. Alcunha. Pronto, portanto, então temos aqui
um benfiquista e um sportinguista que também, nas divisões mais baixas, também jogaram. Vamos então para... Ai não, pera, pois é, já ia dando aqui uma gafe gigante. Como eu já sabia que os dois tinham acertado, não tinha dado a resposta certa. E, portanto, PS, vamos lá então ver a resposta. Alisson, exatamente, calma, não se zanga, é ele mesmo. Acertaram os dois. 15 pontos para cada um, porque isto já estávamos aqui tão avançados na nossa conversa dos guarda-redes e do goleador e olha, até o próprio já me estava aqui a trocar. Portanto, vamos lá ver, 15 pontos, acertaram os dois, o Alisson tem 26 anos, o Muriel tem 33 e, portanto, estamos a falar de dois grandes guarda-redes que falámos aqui nesta nossa história, está tudo a correr bem, eles estão a acertar tudo e, por isso, vamos para a quarta história de hoje. Tinha sido campeão de atletismo e pusera Nuno Martins, seu treinador no Sporting de Lourenço Marques, de cabeça em fogo, porque o grupo de sócios decidiu dar-lhe 10 escudos por cada golo e achava que isso não era saudável para o jogo coletivo. Tentou por todas as vias evitá-lo. Não conseguiu. E graças aos 29 golos que marcou nessa primeira época na equipa principal, recebeu 290 escudos, que hoje seriam menos que 110 euros. Dando-se notícias desse seu fulgor para Lisboa, Brás Medeiros, o presidente do Sporting, determinou que o mandassem à experiência. E os irmãos decidiram, ou vai com contrato assinado, ou não vai. E acabou por ir para o Benfica. Vamos então à pergunta. Que jogador é que o presidente do Sporting quis que viesse à experiência para Lisboa? E ele acabou no Benfica. Hipótese A, Mário Coluna. Hipótese B, Eusébio. Hipótese C, Matateu. Ou hipótese D, Costa Pereira. 15 segundos para responderem. Vamos então, foi rápido. Sabia ou não sabia? Sabia. Isto é uma história mais contada. Está contada. Uma história contada, recontada. Contada. E na memória de todos, não é? De um lado e do outro. Sim. Para um, uns para o outro. Portanto, o Sporting mudou a sua, no fundo, mudou a sua concepção e mudou a possibilidade de ganhar campeonatos porque deixou fugir o Eusébio. Portanto, não tem deixado fugir o Eusébio naquela altura, se calhar a história de agora seria outra. O Sporting se calhar tinha muito mais campeonatos que o Benfica. Exatamente. Luís, sabia ou não? Era obrigado a saber. Era uma vergonha quase maior do que aquela ter dito que os seus colegas não jogavam nada, não é? Exatamente. Portanto, isto hoje ia correr muito mal. Se passasse ia ter se calhar aqui um olhinho negro no próximo jogo. Vamos então a ver a resposta certa é... Exatamente. Eusébio. Quem é que não sabe esta história de Eusébio? Aí em casa de certeza que também sabiam, não é? Como diz o Luís, contada e recontada. E é interessante também termos aqui esta pergunta sobre o Eusébio, porque independentemente de ser do Sporting 1 e o outro ser do Benfica, é um jogador de quem ambos gostam, ou melhor, gostaram enquanto jogador e disseram bem dele, não é, Luís? É verdade. Portanto, foi o que eu disse, de outra vez que cá estive, que acompanhei a história do Eusébio desde que ele chegou, portanto, com 18 anos, ao Benfica, e na seleção, e, portanto, e admirava-o como jogador, e sempre disponível para jogar, mesmo aleijado, mesmo com intempérie, ele estava sempre preparado para chutar e só queria ganhar. É como um estilo mais ou menos do Ronaldo, portanto, no fundo, aquela maneira de ser, aquele caráter que as pessoas têm que ter para poderem vencer, tanto tinha um como tinha o outro. Luís, é precisamente por isto que o outro Luís falava que depois vem essa admiração também dos mais novos, não é? Nunca ouviu jogar, mas pronto, é a bandeira do Benfica, não é? Mas sabe da história também dele e por isso também acertou agora aqui na nossa pergunta. Portanto, dois admiradores de Eusébio, independentemente de um ser do Sporting e o outro ser do Benfica. Vamos então entrar na segunda fase deste nosso jogo. Vou fazer 3 perguntas, agora para 10 pontos cada uma. Aconselho-vos a estarem atentos às imagens das histórias que mostramos antes das perguntas. Porquê? Porque as imagens ajudam. Por isso, venham elas. O Sporting ganhara ao Benfica o primeiro campeonato da democracia e ganhou também ao Benfica a taça de 1973-74. Ao sair eufórico do relvado, um dos seus jogadores disparou. De lamentar é que depois do nosso segundo golo, o Simões me tenha chamado ladrão de cassetes. Foi nojento. Depois daquele incidente, foi a primeira vez que um colega de profissão trouxe à lembrança o que se passou. Esse incidente levara até que a censura determinasse
jogadores do Sporting presos, julgados e condenados em Newcastle, é para cortar. Dera-se em outubro de 1973, antes do jogo com o Sunderland para a Taça das Taças, e envolveram-o a ele, a Marinho e a Bastos. Vamos então à pergunta. Que jogador do Sporting esteve envolvido no incidente das cassetes de Newcastle? Hipótese A, Baltazar. Hipótese B, Jordão. Hipótese C, Mário Lino. Ou hipótese D, Osvaldo Silva. 15 segundos para responderem. Pronto, responderam diferente. Pela primeira vez não temos aqui a mesma resposta, não é? O Luís Sousa respondeu a hipótese A, Baltazar, e o Luís Jesus respondeu a hipótese B, Jordão. Luís Jesus, foi à sorte? Completamente. Não faz ideia do que é que estamos aqui a falar? Não, nunca ouvi falar disso sequer. Pronto. Eu Luís. acompanhei o episódio. Mas olha, o Luís agora vai contar. O Luís Quando agora vai aconteceu contar. isso, quando foram à Inglaterra, penso Em que Newcastle? foi lá no supermercado, ele, o Marinho e o Bastos, salvo erro, entraram no supermercado e depois esqueceram-se de passar pela caixa. E deu uma celeuma grande, foram apanhados no supermercado e depois os dirigentes do Sporting, não sei se era o Canai, havia um dirigente que era um fulano todo correto e ficou muito ofendido com aquilo tudo, porque aquilo deu uma grande celeuma, só que depois vem nos jornais e depois os outros colegas para minimizarem até o próprio jogador e o colega fazem aquilo que fez que ele disse foi o Simões na final da taça, não sei se foi o Simões. Pronto, e aconteceu aquilo com o Baltazar, se calhar também aconteceu muitas vezes com o Bastos e aconteceu muitas vezes com o Marinho durante o campeonato. Portanto, recordava-se bem desta história. O Luís, inclusive, é um colecionador. Tem alguma coisa destes tempos colecionável lá por casa ou não? Não sei se tenho. Colecionável disto, não. Isto é jornais. Sim, mas podia ter algum recorte de jornal, já que está... Não. Não é jornais, isso? Eu, se fosse eu junto aos jornais, Nada, casa, então não. Eu Eu achar, vejam bem a sorte que eu tenho. Como ele é um leitor assíduo do Jornal A Bola, eu achava que tínhamos quase lá em casa dele, quase um arquivo do jornal. Afinal, não. Temos outras coleções. Mas tenho a dizer o que é que tenho. Então conte lá. Tenho a coleção dos Benficas esportivos, Benfica Ilustrado, que saiu em 50 e tal, 60, tenho a coleção toda. Do Benfica. Pois, era isso que eu ia dizer. Porque eu gosto de ler. Então, mas estava bem nessa altura da sua vida, porque é que colecionou de Benfica? Não, colecionei já agora para aí há 15 anos, é que comecei a arranjar. Porquê? Porque aquilo tem coisas que têm a ver com aquilo, tem o Eusébio, tem o Santana, tem não sei o que, tem aqueles jogadores que eram da minha época, em que eu gosto de ver entrevistas, gosto de ler, claro. Gosto de saber o que é. E depois estou a ler e estou a saborear porque recordo daquilo que me aconteceu agora. Época, como aconteceu agora. Estava a saborear ainda aquele episódio. Não era um episódio muito brilhante, mas maravilhoso. Não foi muito brilhante. Querem ver que no Cercal também temos quase um mini museu de Sporting lá por casa e não sabemos, não há nada guardado de Sporting lá. Nada. Pronto, olha. E do Benfica, faz coleção de alguma coisa, não? Também não faço assim coleção de nada em especial, Nada. só das vitórias do Benfica. Só, pronto. E guardas no bolso. Guardas no bolso o quê? São assim tão poucas que cabem no bolso do Luís? Não sei. Olha agora, pronto. São umas quantas. São umas quantas. Vamos então ver, a resposta certa é A, Baltazar. Portanto, errou agora. É normal. É normal, pronto. Esta do Sporting ainda, acho que se calhar nem sequer devia ter nascido, por isso. Pronto, então mantém os seus 20 pontos, o Luís aumenta para 30. Estão tranquilos? Está a ser o jogo como esperavam ou esperavam que fosse mais difícil? Eu acho que o jogo está a ser interessante, então está a ser renhido. Portanto, estamos a equilibrar. Sim, ainda há muito jogo, como eles sabem. Eles já sabem esta parte, portanto, imensos pontos ainda e, portanto, calma. Portanto, pode ganhar um como o outro. Eu tenho uma certeza, hoje vai até aos quartos um Luís. Essa parte, meus amigos aí em casa, fiquem descansados que eu também estou. Luís vai ser o nome do vencedor de hoje. Agora falta o apelido, vamos lá ver. Vamos então para a próxima história. O primeiro Benfica Sporting na Luz foi a 13 de março de 1955. Coluna fez 1-0 aos 4 minutos. Artur Santos fez 1-1 na própria baliza. O treinador do Benfica tinha sangue português. Fora jogador do Vasco da Gama, onde o pai passara como dirigente. Desse empate saiu com uma promessa:
dar 20 contos, que hoje equivaleriam a menos de 8.000 euros, à Nossa Senhora da Nazaré se vencesse o campeonato. Ganhava 12 por mês. Empate do Sporting nas falésias ao cair do pano fez dele campeão, em vez do Belenenses. Foi o seu primeiro de 5 títulos em Portugal, 4 pelo Benfica, 1 pelo Sporting. E logo correu à Nazaré a pagar a promessa, levando os jogadores consigo. Vamos então à pergunta. Que treinador do Benfica ganhou o campeonato em 1954-55 e deu 20 contos a Nossa Senhora da Nazaré? Hipótese A, Flávio Costa. Hipótese B, Otto Glória. Hipótese C, João Saldanha. Ou hipótese D, Heleno de Freitas. 15 segundos para responder. Olha, um faz que não com a cabeça e responde o mesmo do outro que tinha um ar mais confiante na resposta. Pronto, é isto. Luís Jesus. Foi à sorte? Foi um bocadinho, porque foi o único nome que eu daqui ainda tenho alguma memória. Luís Sousa, conta. Não sabia. A Otto Glória conhecia bem. Era giro porque havia um programa de televisão à noite, que era o Domingo Desportivo, e de vez em quando convidavam-no para ir lá falar, quando ganhava e não sei o quê. E ele tinha um discurso, era um discurso muito engraçado, porque era um brasileiro, mas um brasileiro com uma forma de expressar muito gira. Portanto, Ele era neto de portugueses, tinha que ter aí também um pois, toque. não, mas era muito giro nosso. porque apresentava exemplos giros que a pessoa tinha sempre qualquer coisa de humor nas palavras dele. Otto Glória. Claro, e por isso respondeu Otto Glória. com convicção. Pois, sabia. É o que eu digo. Vamos lá ver então, a resposta certa é B, Otto Glória. Exatamente, estava certo. Portanto, estava aqui tão confiante que eu, antes de prosseguir na conversa, tive que dizer logo qual é que era a resposta. E, portanto, 40 pontos para o Luís e 30 pontos para o Luís Jesus. Portanto, está renhido este nosso primeiro jogo dos oitavos de final. E agora, quero saber, recordem-me lá, porque isto já são tantos concorrentes que eu também não me consigo lembrar de tudo. Porquê é que gosta de futebol e porquê é que é do Sporting? Eu sou do Sporting porque o meu pai era do Sporting e eu nasci numa época, década de 50, em que o Sporting dominava, portanto, e logicamente na rua as pessoas queriam ser os jogadores do Sporting e do Sporting. A outra pergunta era? Quem é que o fez gostar do futebol? O futebol. Eu comecei a gostar do futebol com os cromos de caramelos das cadernetas de quando era miúdo. Portanto, havia umas coleções de cromos de caramelos, tinham embrulhado um jogador, custava um tostão naquela altura, era 1 centavo, e nós comprávamos aquilo e depois fazíamos uma coleção do Campeonato Nacional da Primeira Divisão daquela altura. Portanto, eu tenho lá cadernetas, uma que fiz ainda, guardei. Tem o Eusébio, tenho a impressão que é a primeira em que tem o Eusébio, e que estão todas... Essa caderneta desse tempo, então? Desse tempo foi que eu fiz. Ou seja, fartou-se de comer caramelos à pala dos cromos, é isso, não é? Pois era isso. Não era porque era goloso, era só para ter os cromos, tipo, só quer fazer a coleção, é isso, não é? É isso mesmo, é isso que acontecia. É uma boa desculpa que dava na altura, né, para ir comendo caramelos. Luís, porquê é que é do Benfica? Família de benfiquistas, não é? Sim, exatamente. E depois, pronto, fui aprendendo a gostar do Benfica. Pronto. Apanhei o Benfica numa altura conturbada, na minha infância, que aquilo era uma desgraça. Então? Eu lembro-me ainda do 7-1, com o Celta de Vigo e outras humilhações Era gaiato nessa altura, não é? Mas nunca virou. Mas nunca virei, não. Pronto. Agora então, tu vai de vento em pouco, pronto. Pronto, então agora também mantém-se... Agora de manter até ao fim. E lembra-se quem é que fez... Pronto, se benfiquistas fizeram todos lá por casa, não é? Porque era toda a gente do Benfica, mas começou a ver um jogo de futebol, sentado a ver jogo, com que idade? Tem essa recordação? Não consegue? A primeira recordação que eu tenho talvez seja do Mundial de 98. Ok. Da final dos 3-0 da França ao Brasil. Depois, e a primeira vez que vi um jogo no Estádio da Luz? Foi um Benfica-Porto. Começou logo com um jogo grande. Foi. O Bahia tirou uma bola para aí 1 metro dentro da baliza. Coisa assim, normal. É? Naquela altura era normal. E como é que acabou esse jogo, lembra-se? Perdemos 1-0. Veio do Cercal até Lisboa a ver Não, nessa altura ainda não... Ainda não estava lá? Estava em Sines nessa altura. Ainda estava em Sines, pronto, estava ali, noutro sítio.
Portanto, histórias fantásticas desses nossos primeiros candidatos a um lugar nos quartos de final. Porquê? Porque hoje é o primeiro jogo dos oitavos de final. Vou só recordar como é que está a pontuação, antes de seguirmos para a próxima história. O Luís Sousa tem 40 pontos e o Luís Jesus tem 30 pontos. Vamos então para a próxima história da noite. Primeiro golo do Benfica na Taça dos Campeões foi ele que o marcou em 1957. Não evitou a derrota com o Sevilha por 1-3. E apesar de jogar com frúnculo na perna, dele disse Campanal. É o elemento mais extraordinário da equipa. Dera nas vistas no Arronches. O porto-alegrense procurara contratá-lo. O pai, dono de empresa de caminhonagem, cortara-lhe o desejo. O futuro do rapaz não é a bola, são as caminhonetas. Ainda se fosse o Benfica? Para o Benfica foi, depois, sob promessa de emprego. Não lhe o deram. O pai ordenou que voltasse a Arronches. Só quando já estava na tropa em Lisboa o destino se cumpriu. Voltou a oferecer-se ao Benfica. Dessa vez não escapou. Vamos então à pergunta. Quem foi o marcador do primeiro golo do Benfica na Taça dos Campeões a 19 de setembro de 1957 em Sevilha? Hipótese A, Francisco Palmeiro. Hipótese B, José Águas. Hipótese C, Palmeiro Antunes. Ou hipótese D, Domiciano Cavem. 15 segundos para responderem. O Luís ainda está a pensar. Vamos embora, Luís. Luís. Boa. Boa, porque já estava aqui o tempo quase a acabar e eu estava a ver que ele não respondia. Se é boa ou não, não sei. Olha, respondeu a mesma coisa do Luís Sousa. Responderam os dois a mesma coisa. Se calhar está bem. Então porquê? Porque aqui estou um bocado de desvantagem. Ele sabe muito disto, da parte anterior da história, ele sabe mais que eu. E então quando sabe que respondeu a mesma coisa, pronto, já ficou mais confiante. Se calhar está certo. Pronto. Então, Francisco Palmeiro foram os dois a responder. Luís, sabe mesmo mais disto ou não? É mesmo Francisco Palmeiro. É mesmo? É mesmo ele. Foi quem marcou o golo em Sevilha. Era extremo-direito do Benfica. Eu recordo-me até ainda ver jogar, penso que foi no Atlético. Ele depois, já no fim da carreira, foi para o Atlético. E também havia outro também, que era o Palmeiro Antunes, também, que fazia a mesma posição. Também era aqui uma das nossas hipóteses. Sim, também podia ser. Mas portanto, não é o Francisco Palmeiro. Eu vou-lhe só dizer que a resposta certa é de alguém que marcou 36 golos em 117 jogos pelo Benfica. Pois, era mais titular que o Palmeiro Antunes. Então acha que é ele? Foi o Palmeiro, é de certeza. Não acha? Tem certeza? Tenho certeza. Pronto, então venha de lá. A resposta certa é... Pronto, Francisco Palmeiro tinha razão, sabia mesmo, era ele, a hipótese pronto. Ou seja, a sua dificuldade tem a ver com... Nestas alturas eu estou assim um bocado... Então, porquê? Porque ainda não era nascido... Sabe só a história mais recente? Um bocadinho mais recente. É? Um bocadinho aí 20 anos mais à frente. Mais 30, à frente. Se calhar. 30. Talvez 30. Pronto. Mas olha, está a correr bem, é a mesma, Sim. Só tem menos 10 pontos, portanto isto ainda pode, tudo pode acontecer. Luís, sente-se confortável ou isto é só para lhe dar pressão agora para as próximas? Não, nada confortável, então acertou também, como é que eu me sinto confortável? Claro. Estamos mais ou menos iguais, a diferença não é muita, portanto, qualquer isto um pode ganhar. Isto é como num jogo de futebol, até ao fim tudo pode acontecer, não é? Até o último minuto. Pronto, então até o último minuto conta. Para quem chegou agora à emissão da Bola TV e ainda não percebeu o que é que está aqui a acontecer, digo-lhe que estamos no primeiro programa dos oitavos de final desta Liga 4-3-3. Eu estou aqui com o Luís Sousa e o Luís Jesus. Um deles passará aos quartos de final e quem sabe se não será o finalista desta temporada. Aquele que tiver mais concentração e respostas certas tem um lugar na final da Liga dos Campeões com tudo pago. É esse o prémio ao alcance dos concorrentes que ainda estão em jogo. E por isso é com grande gosto que vos tenho aqui de regresso a tentar essa vossa sorte. Para já está tudo a correr bem, eles sabem mesmo disto. Chegaram aqui, recordo, com 90 pontos da primeira fase, os dois. Portanto, o Luís Sousa foi nosso participante no programa de estreia, no programa 1, e o Luís Jesus foi o nosso participante do programa 2. Por isso, é assim um Benfica Sporting, mas eles, acima de tudo, são desportistas e têm um fair play incrível. Por isso, vamos agora entrar na terceira parte do jogo de hoje. São as últimas 3 perguntas que exigem mais concentração do que nunca.
A cada resposta certa somam 20 pontos e, por isso, tudo pode acontecer. Vamos ver quem resiste à pressão. Atenção à 8ª história de hoje. Na época de 1937-38, o Benfica ganhou o campeonato da Liga, mas perdeu o de Lisboa para o Sporting. Esse campeonato de Lisboa em que aos 50 minutos estava a perder com a União de Lisboa por 4-0, sem que o seu guarda-redes tivesse uma só defesa. A razão é um insólito. Estando convocado para a seleção, Ferreira da Cunha, repórter fotográfico do DN, foi às Amoreiras para lhe fazer fotografia. Sugeriu-lhe que melhor seria em jogo, que assim teria mais arte. E nas 4 vezes em que os avançados chutaram à baliza, ele, fazendo-se à defesa para a fotografia, sofreu 4 golos. O Benfica acabou por ganhar por 5-4, mas não bastou para o levar ao título. Vamos então à pergunta. Que guarda-redes do Benfica sofreu 4 golos por querer fazer 4 defesas para a fotografia? Hipótese A, Augusto Amaro. Hipótese B, Mário Rosa. Hipótese C, Cândido Tavares. Ou hipótese D, António Martins. Podem começar a responder, 15 segundos a contar. Podem responder, já responderam os dois. E as respostas foram diferentes. O Luís Jesus respondeu a hipótese C, Cândido Tavares, e o Luís Sousa respondeu a hipótese D, António Martins. Foi à sorte ou como é que foi? Não, eu acho que o Cândido Tavares, penso que até nem foi internacional. Está a dizer que ele tirou fotografia, foi chamado à seleção. Ali na história dizia que ele tinha sido chamado à seleção. Portanto, o Cândido Tavares, penso, nunca chegou à seleção. E o Mário Rosa também não. O Amar chegou. Mas eu penso naquela época, 40 e tal, que era o António Martins. Pronto. Luís Jesus. Vou esperar para ver. Não faço a mínima ideia. Então respondeu à sorte? Um bocado à sorte, sim. Um bocado muito. Por isso é que as respostas agora nesta fase valem 20 pontos. Porquê? Porque são mais complicadas, não é? Não pode ser tudo fácil, certo? Antes de dar a resposta certa e perceber quem é que acertou ou não nesta pergunta, quero saber aqui um bocadinho mais de vocês. Que é, o Luís Jesus, que já disse, veio do Cercal, tem 30 anos e é empresário. Trabalha em que área? Na área da restauração. Tenho um restaurante no Cercal, que é o restaurante Marisqueira Alentejo. Já agora que estou aqui a aproveitar para fazer um bocadinho a publicidade. Marisqueira Alentejo. Passa publicidade, mas ele vai dizendo, Pronto, não é? Qualquer coisa. Pronto, olha, a produção vai lá jantar. Podem ir. Somos amigas do Luís, não é? Podem ir à vontade. A porta está aberta, é isso? Está aberta, sim, senhor. Pronto. E é difícil, é um ramo difícil de trabalhar, não é? É, cada vez mais e cada vez há menos pessoas para trabalhar nesse ramo, porque acho que foi o ramo que foi mais castigado na suposta altura da crise e em que o Estado começou a cortar, e acho que cortou no setor onde não devia cortar, que é aquele setor que Portugal vive basicamente à base do turismo, restauração e afins, e acho que foi uma má medida da parte deles. Portanto, acaba por também estar muito preso ao restaurante, não é? Sim, sem dúvida. Pronto, somos uns felizardos, hein? Conseguimos que viesse aqui ter connosco e foi, pronto. Foi o dia de folga. Exato, deu folga ao pessoal. O Luís Sousa é reformado, mas sabemos que foi engenheiro mecânico, não é? Ainda sou. Ainda é? Ainda tenho curso, não me diga que tirou o curso. Está bem, mas exercer. Exercer já estou exatamente, vai ser toda a vida, não é? Sim, trabalhei na administração pública durante 40 anos, fui-me para a apresentação e agora estou a saborear um bocadinho estas coisas. Claro, mas ainda exerce ou não? Já não faz nada? Não, estou afastado, agora só brinco. Mas olhem, foi feliz como engenheiro mecânico? Fui, então, fiz aquilo que eu queria. Fez o que queria, mas também tinha outro sonho. Não gostava de ter sido outra coisa? Eu, em princípio, quando era miúdo, gostava. Era só de ter sido advogada. E isso era só sonho de menina? Era porque tenho da família de advogados. E a minha mãe andava sempre, era o irmão da minha mãe, e andava sempre a fomentar, não sei o que, tens de ser como o tio, tens de fazer, E eu, pronto, vamos ser advogados. Só que depois fiz aqueles testes psicotécnicos quando cheguei ao 7º ano, não sei o quê, e não tinha vocação nenhuma para... Ou tinha alguma vocação, mas tinha mais vocação para as ciências, e fui para o ramo das ciências. E, portanto, foi feliz nessa área. Já pensaram que, se ganharem, quem é que vai convosco até Madrid? Já agora que estamos a falar... Já pensei. Até Madrid vai a minha mulher, mas depois ao jogo se calhar não vai.
Então, Arranja lá uma espanhola. olha, agora querem ver isto. O outro leva porrada quando chegar ao cercal porque diz que os colegas não jogam. E o outro, olha, a senhora não vai gostar nada de ver isto, então, conte lá. Talvez, portanto, em princípio, a minha mulher iria comigo, não é? Isto é para 2 pessoas, penso eu. Não é pensa, é mesmo. Tá Nós bem, vamos oferecer mesmo, 2 bilhetes de estadia e viagem. Querem Mas ver que isto vai dar confusão lá no casamento? Andar muito, até lá é preciso andar muito, não é? Isto não é fácil. Não é já hoje, calma. Isto é como na Champions. Estamos aqui a imaginar. Oitavos, quartos, meias e final, ficção, calma. agora está um bocado na ficção ainda. Ainda estamos a... Mas sonhar não custa. Estamos a ficcionar. Certo, e então? Em princípio, eu irei com a minha mulher, mas depois sou capaz de... O meu filho não está cá em Portugal, está a trabalhar no estrangeiro, está a trabalhar e então vai ele consigo ver o futebol? Digo ele para vir ter comigo e vamos os dois à bola. Chamar-te. E o filho também é sportinguista ou não? Pois, tem que ser. Tem que ser? Foi forçado ou não lhe deu a opção de escolha? Não. Há muitas maneiras de transmitir a mensagem. Ok. Que não há força, esperemos nós, não é? Luís Jesus. Até Madrid. Tenho que levar a esposa, senão também não posso ir. Pronto. Porque ela também não me deixava ir. Também não deixa ir. Não. Mas ela gosta de futebol ou não? Gosta. Também do Benfica? Consegui convertê-la já a vir ao estádio e a vibrar. Ok. E pronto, ela antes não ligava assim muito, mas agora já. E me também diz, converteu ao Benfica ou não, já era Benfica? Já era benfiquista. Do que é que ela não se safou, senão ele ainda obrigava a mudar de clube, não é? Não, isso não. Se for a Madrid, o restaurante fecha para obras, é fechado para obras, é isso? Isso ainda é algo que pode ficar lá alguém e não sei, logo se vê. Ainda tem que ver. Não pode parar muito tempo. Pronto, então eles podem continuar aqui a sonhar e ainda bem que o fazem, é sinal que ainda estão em jogo e por isso vamos lá ver se acertaram ou não. Erraram os dois, porque a resposta era Augusto Amaro. Era a outra hipótese que o Luís estava a falar, não é? Era a única hipótese que havia, era a outra. Era a outra, estava aqui indeciso e, portanto, era mesmo ele desta época. Portanto, a pontuação mantém-se, 50 pontos para o Luís Sousa, 40 pontos para o Luís Jesus. Vamos então seguir com a próxima história da noite. Nasceu em Buenos Aires, para onde os pais foram em busca do sonho da América. Não o agarrando, voltaram à Galiza. No Hércules Corunha, percebeu-se-lhe defeito congénito num pé. A família não tinha dinheiro para tal luxo. O clube pagou-lhe botas que lhe resolveram o problema. Mais sorte teve na negligência do pai, que não se dera ao trabalho de o registar espanhol. Fugiu à guerra civil com o BI argentino, que mostrou na fronteira do Tui. Passou. Se fosse espanhol, não passaria. Seguiu para o Porto. Ao Futebol Clube do Porto se foi oferecer. Na final do Campeonato de Portugal de 1936-1937, ganha ao Sporting. O avançado centro já era ele. E campeão da primeira divisão também foi em 1938-39, a médio. Vamos então à pergunta. Quem fugiu à Guerra Civil de Espanha com BI argentino e fez do Futebol Clube do Porto campeão de Portugal em 1936-37? Hipótese A, Ricardo Zamora. Hipótese B, Luís Zabala. Hipótese C, Isidro Langara. Ou hipótese D, Francisco Reboredo. 15 segundos para responderem. Concentrados os dois. Responderam os dois diferente. O Luís Jesus respondeu a hipótese A, Ricardo Zamora, e o Luís Sousa respondeu a hipótese D, Francisco Reboredo. E acertei. É isto que eu tenho para vos dizer. Acertei. Com esta convicção. Acertei porque eu recordo do Reboredo ser, penso que adjunto do Anselmo Fernandes, no Sporting, em 64. Estamos aqui a falar de 36, 37. Pois, isso estava no Porto, mas depois penso eu que é o Reboredo. Penso que não estou a baralhar. Luís Jesus, foi à sorte? Completamente. Pronto. Então, vamos lá ver. A resposta certa é D, Francisco Reboredo. O Luís Sousa acertou e tem agora 70 pontos. O Luís Jesus tem 40 pontos. Estamos na penúltima, vamos para a última e, portanto, já não há hipótese da coisa virar. E, portanto, o Luís Sousa vai vencer este jogo. Luís Jesus, até ao fim, é jogo.
É para desfrutar até ao último segundo do programa. Por isso, nada de desanimado. Já fizemos inclusive a publicidade do restaurante, já dissemos mal dos colegas de equipa, portanto, vamos, concentração máxima para a última história de hoje. A primeira vez que o Benfica, já como SLB, jogou com o Sporting, ganhou por 2-0. Foi em outubro de 1908. O primeiro golo marcou o Cosme Damião. O guarda-redes que o sofreu também era atleta e tenista. E na primeira vez que o viram na baliza, espanto foi lá estar de calças compridas, que usara no ténis. De outra vez, falatório surgiu de outro caso. A 2 jogadores do Benfica que lhe marcaram golos, deu 2 bufetadas. Em 1911 viveu o reverso da medalha. Queixou-se de, para lhe marcar em golo, jogadores do Benfica o atingiram a pontapé na cabeça. A árbitro achou que não. A polémica alongou-se dias a fio. Largou o futebol e foi para o ciclismo fazer furor. Vamos então à pergunta: quem foi o guarda-redes do Sporting que sofreu o golo de Cosme Damião a primeira vez do Benfica como SLB? Hipótese A, Augusto de Freitas. Hipótese B, Cipriano dos Santos. Hipótese C, Gastão Pinto Basto. Ou hipótese D, Francisco Quintela. Começa o tempo para responderem. E responderam os dois a mesma coisa. Foi uma resposta à sorte, Luís Jesus? Acho que o nome não me soa estranho. E, portanto, foi essa a opção. Luís Sousa? Eu acho que foi o Cipriano dos Santos. Pronto. Acha que foi? Foi o guarda-redes do Sporting, naquela altura, portanto. A primeira vez fica sempre na memória. A primeira vez que sofreram um gol do Benfica, pronto. Não sei se ficou na memória. Vamos lá ver a resposta certa. A resposta certa é Augusto de Freitas, hipótese A. Por isso não ficou assim na memória ou não. Vai ficar agora, vai ficar agora. Cipriano dos Santos foi mais tarde um bocadinho. Pronto, vai ficar agora. Foi mais tarde. Exatamente, Augusto de Freitas. Terminamos então o Luís Sousa com 70 pontos, o Luís Jesus com 40. Por isso mesmo, o Luís Sousa passa aos quartos de final. E vocês já sabem que também pode continuar, você também já sabe que pode também continuar a acompanhar-nos e a ver, e você em casa também. Por isso não os quero desanimados, quero contente, gostei muito de o ter cá. Já sabemos onde é que podemos ir jantar ou almoçar ao Cercal, não é? Portanto, que a porta está aberta para nos receber. Portanto, o Luís, encontramos-nos nos quartos de final. Certo. Parabéns por mais esta vitória. E por isso, você que está aí desse lado também já sabe, pode acompanhar esta aventura do Luís Sousa neste Liga 4-3-3. Mas antes, temos mais jogos dos oitavos de final pela frente e por isso conto com a sua companhia. Acompanhe todas as noites de segunda a sexta-feira o programa que testa os seus conhecimentos de futebol. Volte comigo no próximo programa porque de futebol percebo eu, eles e vocês. Até ao próximo Liga 4-3-3.